Hoje é sexta-feira, dia do nosso quadro Giro da Semana, o dia que a gente traz aqui as notícias mais relevantes para você se manter informado de tudo que vem acontecendo de atualização e novidade para você que trabalha com entregas como motorista de aplicativo ou para você que trabalha no trânsito em geral, com transporte em geral, seja transporte de carga ou transporte de passageiro. Nós temos notícias boas, mais ou menos, tá? Vou focar em 3 notícias hoje, que são as notícias que eu considero mais importantes. Vou mostrar a vocês essas notícias agora. Bom, a primeira notícia que eu quero trazer aqui é a notícia sobre o aumento da porcentagem de etanol na gasolina, tá? Para quem não sabe, a gasolina hoje ela já é composta de 30%, no máximo, né, até 30%, que é o limite que pode ter de etanol na gasolina, e isso vai ser aumentado para 32%. Estou aqui no portal da CNN Economia, tá bom? Como vocês podem acompanhar, e a notícia vem: gasolina vai ficar mais barata com o aumento de etanol na composição? Entenda. E aqui está falando, né, mistura E32 será implementada em 1º de agosto e terá vigência de 180 dias. Vamos descer um pouquinho mais aqui. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou nesta terça-feira o aumento da mistura do etanol anidro de 30% para 32%, a ser implementada em 1º de agosto. A medida terá vigência de 180 dias, com direito à prorrogação por uma única vez. A questão aqui que eu particularmente acho mais importante não é a questão se vai ter uma redução ou não no preço da gasolina, né? O problema é que cada vez mais a gente paga gasolina e na verdade leva etanol, porque 30% de etanol já é uma porcentagem absurda para se ter na gasolina, né? Aumentar para 32% ainda. Eu, particularmente, não considero essa notícia boa, não, principalmente para quem tem carro somente a gasolina. Você pode perguntar ao seu mecânico aí, tá? Se você não tem carro flex, se o seu carro é somente a gasolina, você pode perguntar ao seu mecânico aí que esse aumento aqui da porcentagem ao longo do tempo, né, a longo prazo, isso deteriora mais o carro que tem motor somente a gasolina. Então fica complicado. Eu acho que essa porcentagem que ela tinha que diminuir. Aí o governo... Não vou dar minha opinião sobre o governo, não. Deixa quieto, vamos lá. Vamos partir para a próxima notícia aqui agora. Essa notícia aqui é muito importante para a gente, tá? Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários aqui, tá bom? Debate expõe divergências sobre direitos e controle no trabalho por aplicativo. Essa notícia aqui está sendo vinculada na agência Senado, tá? No próprio portal de notícias lá do Senado Federal mesmo, tá bom? A regulamentação do trabalho por aplicativos precisa partir da realidade enfrentada por motoristas e entregadores no país. Defenderam participantes de audiência pública promovida pela Comissão de Assuntos Sociais, na quarta-feira 15, ou seja, nessa quarta-feira agora, tá? O debate reuniu representantes de trabalhadores, empresas, órgãos públicos e especialistas que divergiram sobre o grau de autonomia dos profissionais e as responsabilidades das plataformas. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, uma das requerentes da audiência, afirmou que o trabalho por aplicativos se consolidou como importante fonte de renda para milhões de brasileiros. Isso realmente é verdade. Segundo ela, o desafio é construir regras capazes de conciliar inovação tecnológica, proteção social e sustentabilidade econômica do setor. Apesar dessa centralidade, o modelo ainda carece de um marco regulatório claro, capaz de equilibrar a inovação tecnológica, a proteção social e a sustentabilidade econômica. É este equilíbrio que buscamos, assegurar direitos e condições dignas de trabalho sem inviabilizar o desenvolvimento do setor, declarou. E isso realmente é um desafio, tá? Isso realmente ele é um desafio, porque a atividade como um todo, ela é feita para ser muito flexível, tá? Só que a gente sabe que sempre existe uma balança entre flexibilidade e segurança. Quanto mais flexibilidade e liberdade você tem, menos segurança você vai ter. Quanto mais segurança você tem, menos flexibilidade e liberdade você tem. Isso é para tudo na vida, tá? A discussão é justamente para poder colocar, né, fazer com que essa balança não pende muito para nenhum lado e seja algo interessante para todo mundo. Autonomia. Diretor executivo da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec, André Porto, afirmou que o trabalho por aplicativo não se enquadra num vínculo tradicional de emprego e é marcado pela autonomia e pela flexibilidade, justamente, né? Segundo ele, a regulamentação deve preservar essas características e garantir direitos à inclusão previdenciária sem descaracterizar o modelo de trabalho adotado pelas plataformas. Perfeito, eu concordo com ele nessa parte aqui. Já o coordenador nacional do Movimento dos Trabalhos Sem Direitos,
Elias Pereira Freitas da Silva Júnior, contestou essa avaliação. De acordo com ele, as plataformas controlam a atividade por meio de algoritmos, bloqueios e definição unilateral das tarifas, enquanto os profissionais assumem os custos da operação. Isso também é verdade. Então, o que está sendo discutido, pelo que eu tenho acompanhado aqui, é justamente essa questão de transparência, principalmente em bloqueios, né? E como que as restrições para os motoristas funcionam. Não existe autonomia nesse trabalho por aplicativo. A autonomia que eu tenho é só um sonho. Eu não posso escolher o valor que eu quero trabalhar. Sou bloqueado sem direito à defesa e recebo o tempo todo pressão dos algoritmos das empresas, afirmou. O procurador do Ministério Público do Trabalho, MPT, Ilan Fonseca de Souza, também defendeu que a regulamentação reconheça o controle exercido pelas plataformas e assegure mais proteção aos trabalhadores. Realmente essa questão aqui da autonomia, pessoal, eu também considero algo um pouco complicado, tá? Principalmente por conta desse ponto aqui, ó, a autonomia que eu tenho é só um sonho, eu não posso escolher o valor que eu quero trabalhar. Isso daqui eu acho que é algo bem complicado mesmo, por conta do seguinte: o trabalhador autônomo, né? O que caracteriza o trabalhador autônomo? O autônomo, basicamente, ele é aquele trabalhador que ele escolhe o valor pelo trabalho dele, pelo serviço dele. Nós não temos esse direito de escolher qual é o valor pelo nosso trabalho. Então isso eu acho que já descaracteriza a nossa atividade como uma atividade autônoma. Só que a gente também não é CLT, a gente também não é um trabalhador formal. Então justamente nós estamos entre esse meio da autonomia plena e também do trabalhador da CLT. Nós somos uma terceira categoria. E essa terceira categoria, eu acredito que ela precisa sim ser regulamentada, ser viabilizada de uma forma que não impeça o desenvolvimento da atividade, mas também que gere mais segurança para quem trabalha, como nessas questões aqui de bloqueio e outras coisas que a gente sabe, né, que são complicadas para quem trabalha com esse tipo de atividade, tá bom? Vamos continuar aqui, ó, segurança e remuneração. Elias da Silva Júnior defendeu que a regulamentação priorize a valorização da remuneração e medidas de prevenção de acidentes. Sim, muito positivo. Segundo ele, a baixa remuneração leva muitos entregadores a ampliar o ritmo de trabalho, aumentando o risco de acidentes. O presidente da Aliança Nacional dos Motoristas, ANM, Jair Gomes de Almeida, cobrou medidas voltadas à segurança, como integração entre plataformas e forças policiais, protocolos de emergência e investimentos em pontos de apoio para motoristas. A presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativo de Mato Grosso, Solange Menacho de Moraes, disse que a regulamentação deve considerar os riscos enfrentados diariamente pelos profissionais e defendeu a maior colaboração das plataformas na investigação de crimes contra motoristas. Pô, perfeito, perfeito também, muito bom. São ponderações muito boas. Agora, né, para que lado que essa balança vai pesar, que fica complicado. Segundo André Porto, as empresas já investem em ferramentas como botões de emergência e gravação de áudio durante as viagens, mas a segurança depende da atuação conjunta das plataformas e do poder público. A questão da segurança, que eu acho que o problema da segurança não é somente na nossa atividade, não. O que eu acredito que é o problema de segurança na nossa atividade é que nós temos uma segurança pública muito ruim e isso afeta a nossa atividade porque nós estamos mais expostos ao risco o tempo todo, mas eu acredito que isso seja um problema de segurança pública como um todo mesmo no Brasil. Vamos continuar aqui. Geração de renda. André Porto também afirmou que as plataformas ampliaram as oportunidades de geração de renda e de inserção no mercado de trabalho, especialmente para pessoas que precisam de flexibilidade na jornada. Dados do Banco Central mostram que a economia de plataforma foi responsável por reduzir em cerca de 1 ponto percentual a taxa estrutural de desemprego do Brasil. Isso precisa ser considerado na discussão sobre a regulamentação, disse. Para a doutora em Direito do Trabalho pela Universidade Federal de Pernambuco, Nívia Maria Santos Souto Maior, a geração de renda não deve justificar a manutenção da informalidade. Ouso divergir de algumas falas que dizem que o trabalho uberizado, vocês podem ver que o uberizado aqui está entre aspas, né, é uma saída do desemprego e, ao permanecer na informalidade, estamos na lógica do menos ruim, declarou. Realmente isso é muito complicado, porque principalmente a gente vê a questão da seguridade social, porque o trabalhador desse tipo de atividade, que é o nosso caso, se a gente adoecer, complicou.
complicou, porque a gente tem muito pouco seguridade social. A questão lá do INSS não é somente para aposentadoria, é questão também para seguridade social, porque você pode adoecer, você pode ter algum tipo de problema ali que te impeça de realizar a sua atividade por algum tempo, né? Então isso que é o mais complicado, e eu pelo menos acredito que é o mais complicado, né? Vamos continuar aqui. Para finalizar a nossa notícia, né, também participaram da audiência representantes da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, da Associação Brasileira das Entidades Fechadas, de Previdência Complementar, a ABRAP, e também da Ação da Cidadania e de outras instituições. Então eu li um pouco aqui a notícia, falei um pouco da minha opinião. Agora realmente eu quero saber a opinião de vocês em relação a esse tema aqui, tá? Porque eu quero tentar entender o que os motoristas estão pensando, o que os entregadores estão pensando ao longo do Brasil. E eu sei que a gente não consegue aqui ter um aparato, né, do que as pessoas estão pensando ao redor lá do Brasil, mas pelo menos o que pensa o pessoal que acompanha aqui o canal, eu quero saber a opinião de vocês mesmo aí, beleza? Eu vou ler todos os comentários que vocês deixarem aí. Vamos para a última notícia, que é uma notícia, agora sim, uma notícia boa, né? Vamos ver se vai realmente virar uma notícia boa, mas na sua origem ela é uma notícia boa, que é a notícia que foi publicada pela Gazeta do Povo sobre a redução do IPVA para 25% do valor atual, que avançou na Câmara, e foi publicado aqui que o partido PT é contra. Não vou entrar em questão de partido aqui não, tá, pessoal? É só o que tá na notícia mesmo aqui, tá? A notícia traz que uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, aprovada nesta semana na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, da Câmara dos Deputados, pode, na prática, reduzir o valor do IPVA em até 75%. Então, pode, tá? Pode. Ainda tá tramitando isso ainda, beleza? A PEC 3 de 2026 limita a alíquota do IPVA a 1% do valor venal do veículo. Atualmente, a alíquota pode chegar a 4% dependendo do estado. Além disso, estabelece que o imposto, seja calculado com base no peso do automóvel. Para veículos menos poluentes, os estados ainda poderão adotar abatimentos, embora o texto não especifique a dimensão desse desconto. Então, pelo que eu tenho pesquisado aqui, a PEC é para alterar a forma de cobrança lá do IPVA. Ao invés de ser de até 4% sobre o valor do veículo, que essa proposta aqui é justamente para ser sobre o peso do veículo, para ser cobrado em relação ao peso do veículo, desde que não estabeleça o teto máximo de 1% do valor do carro. Se o IPVA de um carro custa R$1.000, ele vai passar a ser R$250, de acordo com essa PEC, se ela for aprovada, porque ela ainda está em tramitação no Congresso. Assim, considerando os parâmetros propostos pela PEC, o IPVA de um automóvel com valor venal de R$40.000 chegaria no máximo a R$400. Como na legislação atual a alíquota pode chegar a 4% do valor venal, o valor do imposto para o mesmo veículo é de R$1.600. Após a aprovação na CCJ, o texto será analisado por uma comissão especial e em seguida será votado no plenário da Câmara. Se aprovado, a PEC passa a análise do Senado. Então tem todo esse trâmite ainda para ocorrer. Ela foi somente aprovada na CCJ, então agora ela precisa ter o texto analisado por uma comissão especial, depois ela precisa ser votado no plenário da Câmara, depois ela precisa ser votada no Senado e depois ela ainda precisa passar por uma sanção presidencial. Só depois de todos esses passos que ela pode entrar em vigor, se ela for aprovada em todos esses passos, tá bom? Então, com certeza nós teremos muito mais informações sobre essa notícia aqui no canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo aí. Valeu!